Saiu o edital do concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Eu, professor Paulo França, trabalho com a parte de informática para concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua história em relação a esse concurso. Na aula de hoje, eu vou bater com você os pontos do edital de informática e, é claro, resolver questões da banca FGV, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar no concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Concurso PCAM, edital publicado, informática, euzinho, professor Paulo França. Organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas. Cuidado, meu aluno, de boba FGV só tem a cara e o G de andar. São 362 vagas para delegado, escrivão, investigador e perito. Dentro de perito você tem legista, criminal e odontologista, nome difícil de falar. Confere comigo, principalmente, tá? Se liga muito nesse cargo aqui, ó, investigador, que só para ele tem 200 vagas. Então se liga, meu aluno. Nessas matérias aí, nesses cargos, todos eles têm a matéria de informática? Tem para escrivão, tem para investigador e perito, mas não cai informática para o cargo de delegado. Então se liga, meu aluno, no período de inscrições do concurso. Vão do dia 3 de janeiro de 2022 até o dia 1º de fevereiro de 2022. Provas realizadas nos dias 3 e 10 de abril, dependendo do seu cargo, dia 3 e, conforme for, dia 10. Se não me engano aqui, ó, dia 10 será a prova de delegado. Mas é claro que você vai acompanhar constantemente na página da FGV alguma alteração, alguma possível alteração na data da inscrição e também na data da prova, sempre ligado ali na página da FGV. Mas, professor, são 362 vagas, mas esse concurso vai ser muito concorrido. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. São 362 vagas. De quantas vagas dessas aqui você precisa? Você precisa de apenas uma vaga, meu aluno. Então você deixa 361 para lá e coloca nos comentários desse vídeo: uma vaga é minha. Aproveita, coloca também a cidade de onde você está assistindo a aula do tio Paulo. Informática para concursos públicos hoje é uma das matérias que mais eliminam o candidato no país. Por quê? A Fundação Getúlio Vargas coloca na prova o que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Por exemplo, saber o que é o Excel? Todo mundo que está assistindo essa aula sabe. A FGV vai e pergunta na sua prova. Assinale abaixo o número de linhas do Microsoft Excel, o número de colunas que ele tem. Esse é um dado absolutamente irrelevante no seu dia a dia, mas no dia da prova você vai ter que saber que o Excel tem, anota aí, 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Nossa, professor, mas aí ela está querendo eliminar a gente? Quanto mais cedo você perceber isso, meu aluno, melhor. O objetivo da FGV é te tirar de uma das vagas da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Ela só não contava que o tio Paulo ia estar aqui para te passar a informação. Então, meu aluno, agora eu vou bater com você os pontos do edital e, é claro, depois resolver questões da banca FGV. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar na prova do concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Programa de informática para escrivão e investigador. Se liga, são 200 vagas para investigador. Componentes de um computador, processadores, memória e periféricos. Eu chamo a sua atenção nesse item número 1 do edital de perito, do edital de escrivão e investigador, justamente para a palavra periféricos. O que são periféricos? São dispositivos de entrada e ou saída de dados. Por exemplo, o computador é uma máquina bem burrinha, ele funciona só de um jeito: entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Nesse sistema, alguns equipamentos são associados à entrada e à saída. Estes equipamentos recebem o nome de periféricos. Por isso que você tem periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de dupla função. Periféricos de entrada, por exemplo, o teclado, o mouse.
Periférico de saída, por exemplo, a impressora, um monitor. Ô professor, mas a impressora não é um periférico de entrada e saída de dados? Não, a impressora sozinha é um periférico de saída, mas se a prova citar a impressora multifuncional, aí já passa a ser um periférico de dupla função de entrada e de saída de dados. O monitor, a mesma coisa. O que ele é? Um periférico de saída. Mas se na prova for citado o monitor com tecnologia touchscreen, aquele que você toca na tela, aí o monitor, neste caso, assim sendo citado, ele passa a ser um periférico de entrada e de saída de dados. Se liga, só impressora, periférico de saída. Só monitor, periférico de saída. Agora, monitor, touchscreen e impressora necessariamente multifuncional, periféricos de entrada e saída de dados. Então se liga nesse termo, meu aluno. Item número 2 do edital de escrivão investigador. Conhecimento sobre sistema operacional Windows 10. Quando falar Windows 10, se liga muito no termo painel de controle, que é associado às configurações. Você vai ter que saber o nome do controlador, o desenho do controlador e a sua função. Se liga também, produção e edição de documentos, funções de edição, formatação, isso aqui está falando de editor de texto. Atenção, meu aluno, editor de texto para a prova da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Você vai ter que estudar o Word, necessariamente, que faz parte do pacote Office, e também o Writer, que faz parte do pacote LibreOffice. Então, são 2 editores de texto para a prova da Polícia Civil do Amazonas. Item número 4, edição de planilhas. A mesma coisa, tá? Você vai ter que estudar o Excel, que é a planilha eletrônica do pacote Office, e o Calc, que é a planilha eletrônica do pacote LibreOffice. Muita atenção nos editores de texto no que diz respeito aos atalhos de teclado, posicionamento de menus, guias e grupos. Agora, quando o assunto for planilha eletrônica, se liga porque a FGV gosta muito das fórmulas e das funções especiais. Então, fica ligado em funções como soma, mínimo, máximo, hoje, agora, nas condicionais, como a função se, soma se, média se e muitas outras. Se liga nas funções quando o assunto for planilhas eletrônicas, em particular no Office e o Excel e no LibreOffice, a planilha Calc. É muito importante que você faça o mapeamento do edital para estudar de forma correta para o concurso da Polícia Civil. Internet, cuidado com esse termo. Conceitos gerais de funcionamento. Ô, meu aluno, conceito geral, me ajuda aí na FGV. Isso aqui é a matéria de rede. Nós vamos ter que saber protocolos de rede, formas de conexão e muitos outros aspectos. Muita atenção também com os cuidados relacionados à segurança, como criptografia, que é a codificação de dados, e também as proteções e os sistemas de ataque designados. Então, fica ligado na segurança da informação. No que diz respeito à internet, também já está definido os browsers, os navegadores para a prova. Google Chrome, Firefox e Internet Explorer. Vamos ter que saber os princípios relacionados a esses 3 navegadores. A matéria não é pequenininha não, viu, meu aluno? Mas isso é bom para nós. Quanto pior a prova, melhor para quem está se preparando de forma adequada. E-mail, utilização e configurações usuais, transferências de dados, upload, download, banda, velocidades de transmissão. Fica muito ligado, meu aluno, que você tem que estudar no item 5, necessariamente, é a matéria de rede e a matéria de segurança da informação. Beleza? Então, não vai dar bobeira na análise prévia do programa. Aqui embaixo tem uma referência bibliográfica que trata. Quando o assunto for lá, a edição de textos e a produção de planilhas, você vai interpretar o pacote Office, versão 2010 ou uma posterior a ela, e no LibreOffice, versão 4 ou posterior. Qual é a sugestão que eu te dou? É estudar, né, o 2010 e a versão também, as atualizações das versões. Então isso é muito interessante na hora de se preparar bem de forma adequada para a prova.
esse é o programa para escrivão e investigador, beleza? Agora, se você vai fazer a prova para perito nos cargos de legista, perito criminal ou perito odontologista, o edital não é exatamente esse, ele é parecido. Eu vou te mostrar aqui agora, ó. Programa de informática para perito, seja ele criminal, legista ou odontologista. Primeiro item, dispositivos de entrada, saída e processamento e armazenamento. Isso aqui é aquela matéria de periférico que inclusive está descrita também no edital de escrivão e investigador. Então se liga, meu aluno. Noções de sistemas operacionais, o Windows, dica do tio. Pode ir na boa, pode estudar o Windows 10. Confere comigo agora uma diferença relevante, tá? Microsoft Office e LibreOffice. Na prova de escrivão e investigador, você vai ter que estudar a parte de edição de textos e também de produção de planilhas. Já na prova de perito, você vai ter que estudar edição de textos, Word Writer, Excel e Calc, que são as planilhas do Office e do LibreOffice, mas também entrou aqui, ó, o PowerPoint e o Impress. PowerPoint e Impress são necessariamente programas para apresentações. Então se liga que temos essa diferença aqui relevante. Outlook e mCrind são programas relacionados a correio eletrônico, mas lembrando que na prova de perito, de investigador e escrivão, você também vai ter que estudar princípios gerais de correio eletrônico. Último item aqui, ó, do programa de perito criminal, conceitos relacionados à internet e correio eletrônico. Meu aluno, conceitos relacionados à internet, você pode crer que é a matéria de rede também, porque ele fala conceitos. Então, a gente vai ter que entender de navegação, de correio eletrônico. Nesse item aqui, o edital só é mais econômico nos termos, mas é prudente para você que vai tentar para esses cargos estudar os princípios fundamentais relacionados à matéria de rede e de segurança também. Por quê? Na hora que você vai navegar um conceito relacionado à internet, é o protocolo HTTP. É de navegação, é um conceito relacionado. Se você for navegar em páginas com criptografia, o protocolo passa a ser o HTTPS, ou seja, conceitos relacionados à internet. É prudente que você estude dessa forma. Certo, meu aluno? Fizemos um mapeamento aqui do edital no programa de escrivão e investigador e também para os cargos de perito. Então, fica ligado. No meu site, Paulo França Concursos, eu tenho os dois cursos. O curso para investigador e necessariamente escrivão, é um curso, e o curso para perito, porque são programas que não são exatamente iguais. Como é que eu trabalho? Cada aula é dividida em tópicos e ao final de cada aula eu trabalho uma bateria de questões da Fundação Getúlio Vargas dentro do tema que você acabou de abordar. Então a minha aula é assim, a teoria certa, objetiva para aquilo que você precisa e, é claro, no final de cada aula, execução de questões da Fundação Getúlio Vargas. Se tem uma coisa que eu acredito em preparação para concurso público, é a divisão dos termos em relação à sua preparação. Tem que fazer a preparação com aspecto teórico e, evidentemente, também treinar as questões. Por falar em questão, a hora é essa, o momento é já. É nesse momento que eu vou executar com você questão da FGV, questões da FGV, dentro do programa que eu acabei de te mostrar. A partir de agora, é sangue nos olhos, nem respira, vem comigo, arrebentar com a Fundação Getúlio Vargas. Questão número 1, FGV Detran do Rio Grande do Norte. Analise o fragmento de uma planilha do Excel. Está aqui a planilha. Ao ser aplicada a fórmula em E6, aí está a fórmula, em E6 é a célula selecionada, o que acontece? Qual seria o resultado? Meu aluno, vou te dar um macete agora para sempre que aparecer a função se. A função se é a estrutura condicional. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho se chama referência e critério. Daqui vai sair uma afirmação. Se a afirmação for verdadeira, você executa a primeira parte. Até o segundo ponto e vírgula soltinho, você traça a linha e escreve verdadeiro. Dali para frente é falso. Simplesinho. Afirmação, verdadeiro e falso. Vamos fazer? Se a média de B1 e B5, qual que é a média de B1 e B5? Tá vendo o ponto e vírgula ali? Toda vez na função que tiver 2 pontos,
você pensa na preposição até. Se tiver ponto e vírgula, você pensa na preposição e. Então, aqui é e. O que tem em B1? B1 tem o valor 1, beleza. O que tem em D5? D5 tem o valor 2. 1 mais 2 é igual a 3. Qual que é a média de 1 mais 2 é igual a 3? É fácil. Eu vou pegar esse 3 e dividir pela quantidade de valores somados. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, a média é 1,5. Ela é maior que o máximo de B1 até D1. O que tem em B1? B1 tem 1, C1 tem 3 e D1 tem 5. O máximo de B1 até D1 é a análise de 1, 3 e 5. Meu aluno, qual é o máximo de 1, 3 e 5? O máximo de 1, 3 e 5 é 5. Agora vem aquela afirmação que nós conversamos no início. Afirmação: 1,5 é maior que 5. Esta afirmação é verdadeira ou esta afirmação é falsa? Professor, 1,5 não é maior que 5, então essa afirmação é falsa. Sendo a afirmação falsa, você executa a primeira condição ou a segunda? A segunda. Então, toda a questão agora se resume aqui. Daqui vai sair a resposta da questão. A média de B1 e D2. Lembra que tem ponto e vírgula, então é E. O que tem em B1? B1 tem 1. O que tem em D2? D2 tem 3. Qual é a soma de 1 mais 3? 1 mais 3 é igual a 4. Quantos valores foram somados? Um valor, 2 valores. 4 dividido por 2 é igual a 2. Está aqui a resposta da questão da FGV no concurso do Detran do Rio Grande do Norte. Ou seja, crava para o tio Paulo, a resposta correta é a letra B de bola. Lembra sempre do macete que eu dei de separar a afirmação do que é verdadeiro e do que é falso. Se a afirmação é verdadeira, executa a primeira. Se a afirmação é falsa, executa a segunda. FGV, Detran do Rio Grande do Norte, questão número 1. Resposta correta é a letra B de bola. Questão difícil? Não. Usando aquele macete que eu te dei ali para separar a afirmação do verdadeiro e do falso, é assim, ó. Então é muito importante que você faça o mapeamento da banca e a forma com que ela pede as suas questões. Combinado, meu aluno? Nem respira, vem comigo. Questão número 2. Prefeitura de João Pessoa. No que diz respeito à navegação na internet, a sigla URL é empregada como significado de... O que é URL? Rede que opera sem fio, protocolo de comunicação da internet, interface de conexão para vídeo, linguagem padrão de banco de dados ou endereço eletrônico de um site. Se liga nesse endereço: www.bb, de Banco do Brasil.com.br. Se você falar para mim que isso aqui é o endereço da página do Banco do Brasil ou que isso aqui é a URL do Banco do Brasil, é a mesma coisa. URL é localizador de recursos uniforme. É o termo técnico que apresenta o endereço eletrônico da página. Falar que isso aqui é URL ou que isso aqui é endereço eletrônico é a mesma coisa de site, tá? De página. FGV, Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, resposta correta é a letra E. Vou chamar a sua atenção para os dois editais. Olha só, Programa de Informática, essa última questão, para escrivão e investigador. Internet, conceitos gerais. Aí você pega lá de perito, conceitos relacionados à internet. Ou seja, cabe nos dois programas o que a gente está fazendo, meu aluno. Cuidado com os termos usados pela FGV. Vamos que vamos? Próxima questão, questão número 3. No Google Chrome, o atalho de teclado Ctrl mais Shift mais N abre uma nova janela incógnita. Beleza. Com relação a essa janela, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Os dados enviados dos servidores são criptografados. Beleza. As informações de navegação do usuário não podem ser rastreadas. As modificações no bookmark do usuário são descartadas quando a janela é fechada. Nenhuma informação sobre histórico de navegação é armazenada.
E letra E, o usuário não pode fazer download de arquivos. Meu aluno, se liga nessa questão. O atalho Ctrl mais Shift mais N abre uma nova janela incógnita, uma nova janela anônima. O que esta nova janela anônima faz? Ela faz o seguinte: nenhuma informação sobre o histórico de navegação é armazenada naquele computador. Aqui está dizendo, por exemplo, na letra B, que as informações de navegação do usuário não podem ser rastreadas. Meu aluno, o histórico de navegação, ele não é armazenado na sua máquina, beleza. Mas o provedor, o servidor que te administra, tem as informações do que você andou fazendo na rede. Ou seja, nenhuma informação sobre o histórico é armazenada na sua máquina especificamente. FGV, CEPOG, resposta correta da questão número 3 é a letra D de dado. Vamos que vamos. Próxima questão número 4, agora uma questão de Word. Analise o texto a seguir, criado no Microsoft Word versão em português. Você tem um textinho aqui. O recurso aplicado à letra N do início do parágrafo, de modo a criar o efeito mostrado, foi. Então tem esse N aqui num tamanho maior. Pode ter certeza que não foi só aumentar a fonte. Vamos ver? Aumentar o tamanho da fonte já está fora. Não foi esse o efeito aplicado. Smart Art é um padrão artístico atribuído a texto. Não foi esse efeito aplicado. Subscrito. O que é subscrito? Facinho, facinho. Quando você digita 2 ao quadrado, esse caractere está sobrescrito. Quando você digita 2 na base 2, esse caractere está subscrito, que é o descrito na letra C. Quer dizer, subscrito é um pouquinho para baixo. Pula essa letra capitular, vamos falar um pouquinho de versalete ou versaletê. Se você não sabe o que é isso, olha só, meu aluno, está aqui o A maiúsculo, está aqui o A minúsculo, e está aqui o A com efeito de versalete ou versaletê. Como assim, professor? Fácil aqui, ó. O versalete ou versaletê é o A que tem a cara da letra maiúscula, aparência do maiúsculo, mas está na proporção da letra minúscula. Então, este é o efeito de versalete ou versaletê. Igualzinho maiúsculo, só que na proporção do minúsculo. Crava para mim a resposta é essa aqui, ó, letra capitular. Ela normalmente é utilizada para destacar o início, por exemplo, de uma matéria, de um parágrafo. Ela coloca esse Nzinho, né, o primeiro caractere maior, incorporado às outras linhas. Com a letra capitular, você consegue o efeito atribuído nesta questão. Crava para mim, questão número 4, resposta correta é a letra D de dado. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas? Acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Me siga nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida sobre o meu curso para a Polícia Civil do Estado do Amazonas, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. Anota aí, DDD 32, o WhatsApp 99907-1973. Você vai falar com a Malu e com a Thaís. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Edital publicado, as cartas estão na mesa, é hora então de traçar a linha da sua preparação, com a teoria certa e execução de questões da banca FGV. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.